Meu pai era um negociante. A minha mãe é prima em primeiro grau dele, não é? O meu pai era José Lucas Gomes e minha mãe Lucrécia, o nome completo dela, Lucrécia Lucete de Paulo e Silva, embora ela só usasse Lucrécia Silva. E curiosamente, meu pai e minha mãe, isso era muito importante em poderes locais nos municípios mineiros, era a família, né? Então, eles dois se diziam sempre da família Rodrigues, e nenhum usava Rodrigues no nome, mas eram da família Rodrigues, né? Meu pai tinha um problema renal. De vez em quando ele expedia cálculos e ficava muito abatido. Aí ele ficava no leito alguns dias e havia uma série de processos pelos quais, depois de expelição de cálculo, né, ele ia readquirindo, emagrecia muito, etc. Muita dor. E como eu ficava por ali, ele ia fazendo alguns desenhos sobre números, letras, e aprendi logo. Eu já estava praticamente alfabetizado enquanto ele adoeceu. E aí ele passou a minha irmã, mais velha, Santa Zita, para que me alfabetizasse completamente. Né? Então, aos 5 anos, eu já era alfabetizado. E havia outra peculiaridade. Meu pai, e como muita gente, gostava muito de notícias da guerra. Naquele tempo, ninguém sabia que essas notícias eram pré-fabricadas, né? Eram mentiras da guerra. Né? Onde eu estivesse na praça, na grande praça de Esmeralda, né? Aí os meus irmãos iam me buscar, porque 7h em ponto começava o programa. E meu pai viajava muito. E naquele tempo, qualquer chuva atolava, ele tinha um caminhão, atolava o caminhão, tinha um ônibus, o ônibus atolava. Então ele às vezes chegava até de madrugada em casa. Toda manhã que ele chegasse, havia um programa seguro. Minha mãe ia preparar a comida para ele, o motorista e o ajudante. E meu pai queria saber notícias da guerra. E eu então ficava 1 hora ao lado do rádio, segurando a antena para fortalecer a voz do aparelho, e anotava as notícias. Ele chegava, aí eu lia as notícias, né, no meu caderno. E ele ficava muito orgulhoso, porque no outro dia os jornais, as manchetes eram sempre tantas mil bombas ali, essa coisa de propaganda de guerra. Né? Mais tarde eu fiquei no internato, porque naquele tempo o curso segundo grau, o secundário, como se chamava naquela época, era feito em cidades que pudessem manter esse curso. E era Belo Horizonte. Eu vim em 1941, primeiro para me preparar para a admissão, porque havia um concurso para ingresso nas escolas. Eu estava matriculado aqui no Instituto Padre Machado. Era um colégio particular e o Larezede, a meu ver, era um homem argentário. Ele gostava muito de ganhar dinheiro. E o colégio veio de São João del Rei para Belo Horizonte. Né? E tinha muito princípio religioso. Ele fazia a gente orava, rezava, de manhã, de tarde, de noite, aquela coisa toda, né? Hora do Ângelo e tal. E de noite ele fazia uma espécie de prática a respeito dele. Dele e outros temas. Então, tudo era dogmático dentro do colégio. A ponto de não se estimular a leitura de livros. A leitura de livros era assim. Primeiro, você tirava o livro na biblioteca pagando. E segundo, só lia na hora do recreio. Porque nas horas que a gente tinha para estudo, só podia ler os livros didáticos. Então, eu li escondido, fugindo da vigilância,
um livro que falava mal do internato. Era o Ateneu do Raul Pompeia. Esse livro me influenciou, mano. Eu gostava muito que os professores observassem a minha escrita, por exemplo. Eu não tive bons professores. O colégio teve ótimos professores assim, de história, professores e outras disciplinas, mas os professores de literatura eram muito também dogmáticos, digamos assim, entre aspas, porque se restringiam ao que a obra adotada continha, né? Eram livros didáticos. E livro didático não ensina praticamente a criação, a estimular a criação, não é? Na faculdade, eu me encontrei com um amigo, mas ele não era meu amigo, eu tinha mais intimidade com outros. Mas havia um painel na faculdade e ele fazia umas pequenas redações e pregava lá, no quadro. Eu tinha muita inclinação à sátira, então eu fazia coisas, mesmo porque eu trazia muitos ressentimentos de criança, né, de família e tudo, então eu fazia, às vezes, pequenas coisas satíricas, porque isso todo mundo fazia lá, os que gostavam de escrever. Eu vi o Rui Mourão, então, ele é que escrevia as coisas lá, umas frases. Eu conversei com ele e tal, e nós começamos a trocar ideias. E, em uma circunstância qualquer, encontramos com o Afonso Ávila. Então, formamos um grupo que trocava publicações. E depois veio um outro, que também foi meu colega de turma, o Vladir Caldeira de Moraes, que colaborou na Vocação, poeta. A gente começou a publicar no suplemento dos jornais, todos tinham literatura. Então, nós começamos no Diário de Minas e depois, algum tempo que parecemos mais, eu e o Afonso Ávila mantivemos uma espécie de rodapé no estado de Minas. Eu fazia mais a crítica e o Afonso as notícias de autores, de livros, e a gente ganhava muito livro. Foi também uma grande forma de a gente formar a nossa biblioteca naquele tempo. Então, nós constituímos um grupo e havia também em Belo Horizonte algo que é um clima. Todas as pessoas ligadas às letras e à cultura iam aos domingos esperar os jornais que chegavam do Rio. E havia uma agência ali junto do Cine Brasil, Rício, e no Rício a gente comprava os jornais, quando às vezes uma tempestade, nós ficávamos sem jornal. Era uma tristeza geral. Então, assim, estávamos eu, Afonso e o Rui, íamos comprar. A gente comprava o jornal e ia tomar cerveja no Parque Municipal e ficava lendo o jornal ali, conversando, discutindo. Mas no Rício, a gente encontrava e via assim de longe, mas eram figuras tão magníficas que a gente tinha medo e receio de aproximar. Era o Emílio Moura e o Cristiano Martins. E havia outro grupo, outra dupla que aparecia também, era o José Nava, irmão do Pedro Nava. A Vocação, surgiu um rapaz que tinha uma gráfica na Floresta, no bairro da Floresta. E ele também ia lá no Rício. E conversa, vamos tomar café ali na esquina, né, e tal. E ele conversando e tal, e nós falando.
O Afonso tinha meio coisa delirante, né? O Afonso queria alugar uma sala para a sede Eu falei, oh, isso não vai dar certo, não vamos ter dinheiro para manter isso, não, né? Eu era mais realista. O Afonso não era empregado. O Rui, sim, era bancário, e com tempo muito restrito para poder trabalhar e estudar, né? E eu também, eu fiz concurso na prefeitura. Eu fui primeiro funcionário da prefeitura, 2 anos. Na sessão de lançamentos, o rapaz nos estudou. Eu falei, bom dia, ele aí falou, eu faço um preço camarada e tal. Então, ele fez o primeiro número, mal feito e tudo, mas nós já tínhamos ideia de uma revista multifacetada, apresentasse todas as artes. Tinha uma seção de crítica, uma seção de conto, poesia e cinema. Aí aproveitamos o Ciro Siqueira, né? E aí teatro, cinema, essas coisas todas nessa revistinha. Foram 3 números só, que era também uma constante no Brasil. Um grupo surgia e publicava 3 revistas, né? Nós fizemos a mesma coisa. E tinha as revistas de moda, em que se incluía literatura. Tinha Alterosa, Pampulha, né? Pampulha, Alterosa. Enfim, havia uma coleção de revistas. E a gente colaborava em tudo. Onde entrasse, a gente mandava a colaboração. Eu entrei para a universidade em 49, formei em 53. Né? Os alunos é que mais se politizavam. Os professores, a maioria, tinham conquistado a posição de catedrático sem concurso, né? Foi nomeação. Instalada a universidade, e aí cada unidade fez uma lista de professores. Amilcar de Castro foi o grande, porque era um didata perfeito, era perfeito. E os outros eram, por exemplo, Alberto Deodato era um discursador de 15 minutos. 15 minutos ele saía, deixava a aula. Babá, pronto, foi embora. Não tinha a menor situação, não era professor. Né? Então, eu acho o nosso... havia outro que também não tinha didática, mas era um homem que influenciou até gerações, pelos conceitos que ele emitia, que é o Carlos Campos, Filosofia do Direito. Então, ele desenvolvia noções filosóficas e eu tive um amigo, aliás, outro, pelo qual eu estou lutando há anos para publicar toda a obra poética dele, que é notar a melhor obra de exaltação de Minas Gerais em pequenos livros. São 3 livrinhos. É o Zé da Rocha Paixão. Eu organizei, fiz prefácio dos 3 e um prefácio geral da coletânea. Ele tinha um companheiro que era nosso companheiro permanente, que era Antônio Caçanheira. Outros se englobavam nesse grupo que recebeu o nome naquela época de OPA, né? A Organização dos Pinguços Acadêmicos. Então, e sátiras, essas coisas. E outros que vieram depois, o Hélio Pontes, o Antônio de Oliveira Lins e outros que vieram depois. Criei naquela época essa ideia de que o estudante entrava PCdista no primeiro ano, se tornava denista, oposição, no segundo, e socialista no terceiro ano. Então todos saíam socialistas. Ao sábado, depois do almoço, havia o CAPL, o Centro Acadêmico Pedro Lessa, que era só de assuntos culturais. A sedução pelas linhas de esquerda era muito grande naquela época. E a gente revistas, havia muitas, né? E todo mundo comprava e comentava, porque também a literatura
e os jornais eram pejados de temas polêmicos. E havia polêmica de um lado e de outro, e os jornais abriam páginas e páginas para as polêmicas, porque isso atraía leitores, né? Um conterrâneo meu, Raimundo Cândido, me convidou para ingressar eu e outros, havia sempre um outro no escritório dele. Então eu ia ao fórum todo dia e tal. E eu advoguei 5 anos. Aí veio a influência das discussões políticas, essa coisa toda, e eu achava que o fulcro da política acabaria sendo no setor econômico, que é a legítima expressão do poder, né? Eu já tinha coluna no Rio, nos principais órgãos. E aí o Nelson Werneck Sodré mandava-me livros dele. E eu, até na revista da Ciência Econômica, eu era muito novo ainda, eu publiquei um longo ensaio sobre um trabalho do Nelson Werneck Sodré. Colaborava também na revista do Partido Comunista. O Astorgildo Pereira me convidou. E aí a política e a economia se entrelaçaram. O Caio Prado também tem uma cena interessante. Ele tentou alçar-se à cadeira de economia e foi reprovado. Por exemplo, estava na banca o Alberto Deodato, debochava das coisas dele e tal. Olha, eu se fosse lá no país que você gosta, eu estava com um fuzil aqui na cabeça, matando, porque mantendo a minha liberdade. Então tripudiaram ao máximo. Havia vários candidatos. O Washington Albino também era candidato, mas era considerado pelo grupo reacionário de comunista. Aí que o Zé da Rocha Paixão, porque os estudantes também interferiam, vaiavam. Era uma coisa nova no Brasil, porque os catedráticos todos foram nomeados, não fizeram concurso. Agora, um concurso público. E aí o clima da época ganhou o Oscar Dias Corrêa. Eu trabalhava de manhã num lugar, de tarde, fórum, etc. Até que aí um professor me chamou, quando foi reitor, era o Lincoln Prats. Quem construiu, na verdade, quem liberou a universidade do esquema arcaico antigo foi o Lincoln Prats, né? Ele é que construiu tudo. Ele desapropriou todos os terrenos da Pampulha para implantar a universidade. E tinha como procurador Rui de Souza, o Lincoln. Eu estava noivo. Eu trabalhava na reitoria, já convidado pelo reitor. Eu estudava à noite, fiz pós-graduação. E salvamos o curso de pós-graduação. Na pós-graduação você tinha o direito público, o direito privado, etc. Então nós nos matriculamos. Eu tive, por exemplo, como professor de filosofia, na pós-graduação, o Gerson Bozon, que era uma ótima figura. Aliás, estudava muitas aulas dele, não é? Eu tive um outro que foi genro do Milton Campos, também, que se tornou também amigo da gente, às vezes frequentava a minha casa e tal. E eu, então, preparei trabalhos de estágio. Eu estudava muito. Então, eu fiz um trabalho sobre a Constituição, que depois, quando o Ivon Leite criou uma coleção de estudos da Faculdade de Ciência Econômica, ele me pediu para ler e publicou o meu trabalho sobre Constituição. Eu comecei a publicar
do ponto de vista legal, o problema da economia. E também fiz uma introdução à repartição da renda, né? Mas isso já na ciência econômica. Eu fui na ciência econômica pelo seguinte: antigamente, o Conselho Universitário só se reunia para dividir a verba. E aí era uma briga, né? Havia o pessoal da medicina, o pessoal da engenharia, e o Ivon, que era enérgico e brigão, que queria implantar a ciência econômica aqui. E com sociologia também e outros cursos ligados à economia, como administração pública e administração de empresa. O Ivon ficava observando meu trabalho na reitoria, porque eu trabalhava com o Rui de Souza, e quando e quem fez todo o modelo da universidade, arquitetônico, foi um professor da arquitetura, também se tornou meu amigo. Era Eduardo Mendes Guimarães Júnior, esse é o nome dele. Ele é que chefiava o escritório técnico da cidade universitária. O Ivon quis neutralizar os catedráticos, porque havia catedrático quase analfabeto ali, né? Ivon Leite Magalhães Pinto. Ele é que criou a Faculdade de Ciência Econômica, que se tornou, em determinado momento, a mais importante faculdade do Brasil. Quando se recrutava gente da CEPAL para cursos de economia, geralmente era assim: um de um país latino-americano, um de outra universidade brasileira e 4 daqui da ciência econômica. Porque eram considerados pessoas de alto nível. O curso aqui. E ele é que criou o tempo integral para professores, coisa que nunca existiu no Brasil até então. Ele é que criou várias coisas assim, tempo integral para estudante. Eu fazia parte da comissão que selecionava estudantes para tempo integral na faculdade. Eu defini 2 teses. Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Derrubaram o Ivon. Também um movimento financiado por professores. Eles pegavam os estudantes, alugavam aqueles carros de recreação das crianças no parque, enchiam de cartaz e coisa assim, e vinham fazendo barulho, cantoria na rua. O povo afluía todo para frente da ciência econômica e eles exigindo a queda do Ivon. Mas isso tudo financiado por professores que queriam a queda do Ivon. Ele era muito rigoroso. E era muito excessivo, aquilo era como dele, a escola, né? Como dele. Muita agitação e muita liberdade. Para mim, o João Goulart tem 2 sinais importantes de grande liderança. O estadista disso. Isso eu comentei com o Albino Afonso não faz muito. Quando eu lancei um livro lá em São Paulo, ele apareceu, foi lá na Academia Paulista de Letras, e aí eu em comentar, falei: olha, se falava no assassinato ou não do Jango. Eu falei: o Albino, para mim, na República Brasileira, o mais democrático de todos os governos foi o João Goulart, porque não teve um só operário preso por motivo político. Aí o Albino riu. E quem que era o ministro do Trabalho? Era ele, né? Quem que era o ministro do Trabalho?
Porque ele foi realmente, ele era muito novo, muito jovem, mas era brilhante, determinado e corajoso. Todo mundo fez o que quis, inclusive os seus auxiliares conspiravam dentro do palácio. Tamanha liberdade que todos sentiam no governo dele. Segundo, quando um dos maiores golpistas da história do Brasil, como Auro Moura Andrade, civil, não militar, o Jango, no território brasileiro, ele disse que estava vaga a posição da presidência da República, ele deu um golpe. E o Congresso votou inteiramente pela ocupação dele da presidência, né? Auro Moura, o grande golpista. Pois é, esse nome está aí, lá em São Paulo, em vários órgãos de exaltação pública. Eu acho que devia sair, porque ele é grande golpista. Mas o João Goulart, se organizasse 2 dias de resistência, caía tudo. Mas havia já tropas americanas estacionadas no litoral. Espírito Santo, né? Havia já pronta uma Constituição, Espírito Santo, Minas. Ia ser decretado um novo país separatista. Então, com isso, entravam as tropas para socorrer. E aí o Brasil, como ocorreu com o Vietnã, com a Coreia, o Brasil seria dividido. Brasil Norte e Brasil Sul. Isso não tem nem dúvida. E aí, sangue ia correr, brasileiro ia morrer doido. Então, ele não quis resistir. O Brizola queria. Ele não quis. E ele acho eu que nós devemos a unidade do Brasil, em grande parte, ao João Goulart. Então, é a atitude corajosa de estar. Ele sabia que muitos iam falar em fraqueza, isso, aquilo outro, e foi embora. Eu completei 10 anos de professor e de funcionário, porque eu também tinha parte da prefeitura. Prefeitura, palácio e universidade. Somando tudo, eu tinha direito a um semestre de descanso ou de pesquisa, qualquer coisa assim, né? E aí, o Darcy Ribeiro, que tinha me convidado no início da fundação, eu não quis ir, porque eu estava muito esperando fazer carreira universitária aqui, em Belo Horizonte. Muitos foram para Brasília, eu não quis. Mas depois parecia que havia um abrandamento da ditadura. E o pessoal queria ventilar. Então, se eu fizesse, além da minha férias, que eu tinha direito de 6 meses, com o pagamento de Brasília, eu conseguiria pagar a reforma da minha casa. Fiz uma programação sobre cultura que até hoje eu leio, bobo de ver que como eu fui longe, porque hoje alguns conceitos, eu acho que são modernos, eu já abraçava esses conceitos. E o pessoal, alunato, porque era curioso também o ensino lá naquela... Havia disciplina para todas as humanidades. E só precisava ser um sujeito muito resistente, como eu era sempre, para dar isso. Eu tinha turma, entrava pessoal de direito, de sociologia, de antropologia, de história,
de geografia. E os alunos iam no hotel para conversar comigo, e pá. E de repente, o maior programa, o programa mais assistido era a Hora do Brasil. Eu estava no hotel conversando com um dos maiores bibliófilos da história do Brasil. Ele também estava lecionando lá. E ele via que a toda hora o telefone me chamava, a extensão, ele ia atingir e voltar. Eram as pessoas já lamentando a minha cassação, já tinha saído na Hora do Brasil. Né? É o Rubem Balba do Moraes. Eu estava com ele lá. Pelo decreto, não podia desempenhar função pública no Brasil. Eu era professor da universidade, e a universidade era pública. Segundo, os outros particulares não aceitavam com medo, porque havia um clima de medo no país todo. Então, fazer o quê? Ficar à toa? Os jornais não aceitavam colaboração. As universidades e faculdades não podiam me contratar. Tinha que sair do país. Em 70 eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha tido muitos convites para ir lecionar nos Estados Unidos, mas não aceitava, porque via a influência estadunidense na nossa cultura e na nossa política. Eu tinha repugnância aí, mas com o estado de necessidade, eu não ia morrer de fome aqui, não podia trabalhar, né? Então fui para os Estados Unidos. Houve um congresso luso-brasileiro e eu fui convidado. Primeiro foi Nova York, depois acho que Boston. A primeira faculdade que eu fui foi de Minneapolis, em Minnesota. Eu lecionei sempre em 2 cursos. Um de pós-graduação lá, né? Outros, lá o graduado, a graduação já é o que nós chamamos de pós-graduação. E lá eles dão designativo por não, é o undergraduate, quer dizer, o não graduado ainda que aprende a língua. Está nos alvores ainda de saber a língua portuguesa. Mas eles tinham que ouvir sempre língua portuguesa e eu dava sempre em português, né? E eu dava um curso para o undergraduate e um curso para os graduados, que pessoas que já falavam fluentemente o português. Eu, no exterior, eu só tinha uma condição para lecionar, era literatura brasileira ou portuguesa. Eu estive, assim, 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos em Portugal, e depois, quando a Revolução dos Cravos se deu, eu estava programado para lecionar quanto eu quisesse na Universidade do Porto. Eles aceitavam muito o meu trabalho, etc. E tal. Mas quando veio a Revolução, tudo atrapalhou. E é muito curioso isso tudo, porque era o que todos nós desejávamos, né? O fim da ditadura Salazar, que estava com o Marcelo Caetano. Mas 50 anos de ditadura, para você mudar costumes e tudo, durante meses você ouvia discurso de manhã à noite, todas as ruas, pessoal, não sei lá, cá. E aí nasce uma agressividade também para as pessoas estranhas ao quadro. Um brasileiro não é. E pessoas que tinham ressentimento ou nota, atacavam a gente, coisas assim. O reitor, que foi imposto pelos alunos, era muito amigo meu. Muito. Ele me chamou e falou: você fica aqui quanto você quiser. Mas, simultaneamente, uma universidade dos Estados Unidos me chamou
com salário melhor e condições de trabalho inigualáveis. Era a segunda vez. Foi em Madison, Wisconsin. Eu fiz uma pesquisa sobre a luta entre pobres e ricos, entre trabalhadores e empresários no Brasil. Então, eu tinha uma leitura muito vasta e tudo que surgisse em que constasse, eu mandava comprar e comprava pessoalmente. Eu tinha uma metodologia, primeiro, nacionalista e segundo, internacionalista. Então, eu correlacionava a evolução das coisas. E como essa literatura é mais diagnóstico do que receita, porque não tem utopia, né? Então, com esse diagnóstico, eu quis dar um traço dizendo que desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas havia autores focados nesse tema da desigualdade brasileira, né? E então fiz o caráter social da literatura brasileira. Mais tarde, a Ática fez uma coleção de pequenos ensaios. Então eu fiz, eu me apropriando de temas desse livro, uma plaqueta menor que se chama o caráter social da ficção brasileira, da ficção. Então, e sempre abordando a temática, mas também porque eu já comecei a fazer crítica numa época que estava em grande perspectiva a análise estilística. E quando eu estive em Portugal, na Gulbenkian, por exemplo, eu tive contato com grandes autores da estilística. Guerra da Cal, em Portugal, eu li, e principalmente conferência de grandes vultos espanhóis, né? Então, essa análise que eu fiz de cunho social não é apenas conteudístico, ela tomava também o aspecto estilístico dos estudos. Eu depois de Médici, tornou-se chairman do Departamento de Espanhol e Português em Bloomington, Indiana, o Heitor Martins. Então o Heitor me convidou para passar um semestre lá. Eu volto para aqui em 76. Eu estava, na verdade, em Bloomington nessa época, eu me lembro, porque um grande amigo meu, italiano, mas grande especialista na literatura espanhola, eu até dedico um livro a ele, ele se tornou quase que um irmão para mim, Benito Brancaforte. Ainda eu não estava alojado em São Paulo. Eu vim para aqui, ganhar-me aqui era impossível, né? No setor privado, setor público, não tinha condições nenhuma. E também um amigo meu, que se tornou funcionário do Departamento do Ministério da Educação em São Paulo, encontrou um senhor que tinha uma faculdade, um centro meio trambiqueiro também, mas ele não conseguia aprovar o curso que dava mais dinheiro, que era de psicologia. Ele precisava de alguém de prestígio. Aí esse amigo meu, que era também funcionário, assim, dizia, você tem que tratar uma pessoa de direito.
E aí citou meu nome. Ele veio aqui para me convidar para dirigir a escola. Faculdade Paulistana de Ciências e Letras. Eu participei muito da campanha das diretas já e tal. Depois começou a abertura. Aí depois veio o Sarney. O Sarney, a primeira vez que ele falou em público, levou o ministério todo a um congresso que eu dirigi em São Paulo, da União Brasileira. Eu fui eleito presidente da União Brasileira dos Escritores. Como presidente da União Brasileira dos Escritores, a União era muito importante. Todos os escritores de grande monta pertenciam à União Brasileira dos Escritores. E, então, redigia documentos, manifestações, etc. E os jornais davam muito destaque. Outro destaque a pronunciamento novo. Eu fiz uma chapa que pus a Lígia Fagundes Telles e o Ricardo Ramos como vices. Um dia, numa reunião lá, público e tal, eu interpelei o governador, que era o Franco Montoro. Aí depois, quando terminou, o Ricardo, não, você foi longe demais. Pois é, era aquela vibração da época, a gente queria mesmo reconquista da democracia. Né? Esse grupo da estilística, Damas Alonso, por exemplo, tal, eles insistiam na análise intrínseca da obra e não extrínseca. Quer dizer, a obra fala disso ou daquilo. Queria saber as relações do discurso com a sua formalização, o perfil formal da obra, que daria ao crítico a perspectiva de determinar qual o estilo mais elevado e qual o estilo mais desprezível, digamos assim. Então, você tinha uma escala de valores que a estilística ajudava a expor na busca de quê? Busca da beleza. Porque isso é um tema que vem desde a Grécia, de que a estética devia cuidar da beleza. As modernidades introduziram também a ideia de que a arte tem que abranger também o que não é belo. Né? Então, essa amplitude que dá, às vezes, circunstância para alguns autores, mas, ao mesmo tempo, dá a ideia de que é fácil escrever. Não é fácil. Pessoa para escrever bem é um exercício até o fim. Aliás, e depois vieram outras influências, principalmente da psicologia, porque a psicologia freudiana, ela, para despertar o inconsciente, concentrou-se em dois tipos de discursos descontínuos. O sonho e o surrealismo. A possibilidade de você criar um conjunto de expressões, de metáforas, aparentemente desconexas, mas que reunidas dão um conjunto de valor artístico. Então, esses discursos desconexos se tornaram moda por muita influência da visão psicanalítica. Afloramento do inconsciente. O discurso literário, eles têm que estar em diálogo com o meio que o promove. Se um sujeito é vitorioso porque faz assim ou assado, e o outro não é porque esse está atraindo o público. Esse discurso está conexo com as aspirações da época. Não é?
Se você analisar que não só o discurso literário, ou o discurso religioso, quantos Cristos houve ao longo da história? Eu escrevi um trabalho sobre isso. Porque é contextualizado, né? O que é divino, o que é superior, o que é desejado, cada época formula o protótipo da sua utopia. E todo ser humano caminha para o estado de perfeição. O estado de perfeição. Quer dizer, todo ser humano tem dentro de si duas forças, uma da vida e outra da morte. E da força da vida é a criação. Você agrega ao já existente uma forma nova. Essa forma nova é a originalidade, é a singularidade do seu discurso. A mudança é muito difícil só quando ela se torna um novo cânone. Portanto, só quando o paradigma muda. Essa mudança de paradigma é algo que está sendo muito estudado na sociologia, na política e na antropologia. Né? Tem mais um modismo, não a moda, um modismo, né? Que para a pessoa se promover individualmente, ele quer mostrar que ele está em conexão plena com os mais festejados na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? Rússia, etc. Então, esses atos são de imitação, não são de criação. Eles não ajudam a cultivar o discurso do cânone brasileiro. Essa coisa do nacionalismo, no fundo, isso Carpo era contra mim, porque, no fundo, o nacionalismo que eu falava, que ele praticava e o nosso, o nacionalismo dele era um nacionalismo germânico, exclusivista, depreciando os outros. O nacionalismo que eu admitia era aquele de libertação contra o imperialismo. Em São Paulo, o Mário de Andrade, que era folclorista também, estava sempre à busca do retrato nacional, não é? Simultaneamente querendo subverter todos aqueles estilos já gastos e já exauridos, né? Romantismo, depois do romantismo, o parnasianismo e uma espécie de um neoclassicismo vazio. E o Mário, no fim, naquela conferência lamentosa que ele faz, né, ele fala, eu não sei exatamente o que é o modernismo, mas eu sei o que não nos serve. Hoje a literatura, ela retoma um princípio muito antigo, que é o modo pessoal de se inserir. A sociedade mudou muito. A sociedade se tornou urbana, era rural. Na rural, as regras dependiam da propriedade da terra exclusivamente. E o dono era o gestor objetal dos objetos todos e o gestor da consciência de todos. Agora, numa cidade em que há mudanças sucessivas de papéis, ficou difícil você manter um padrão. O século XIX foi todo governado no Brasil pela presença francesa. Tudo era afrancesado, tudo, todos os costumes, a beleza, a moda, a aparência toda. Havia salões no Rio em que só se falava francês. Reuniões públicas, só falava francês. Estamos, aos poucos, desvestindo a tal cultura que a gente herdou, a imitação pura. O Brasil tem muita contribuição a dar,
E tem dado. Um Guimarães Rosa é uma explosão de criatividade o tempo todo. Clarice, Drummond, não é? É porque essa poesia tem as duas coisas, tem a forma, a metáfora adequada, a palavra mais expressiva e, ao mesmo tempo, aquilo que o Walter Benjamin chama o teor da verdade. Né? Ela está muito ligado ao mundo e às circunstâncias em que vive o autor. E as circunstâncias vão aparecer daqui 1, 2 séculos, daquele tempo usava-se isso, tal. Isso também é parte de um estudo importante que já existe, é o estudo da indústria cultural, que é a degradação do que se oferece ao público para fins comerciais. Você faz uma apostila contando como é que é o Dom Casmurro. Você está degradando um dos maiores escritores que o Brasil já teve. E simplesmente o homem, digamos, que é exemplar na história da literatura brasileira, que é o Machado de Assis. Então, essa indústria cultural que exaure o princípio estético da obra em favor do aspecto comercial. Você faz um texto pornográfico que tem grande vantagem, vendagem. É degradação total do modo que você quer atingir ou da mensagem que você quer transcrever, não é? Porque você só lida com os instintos. Lida com os instintos. Você quer excitar os instintos para a pessoa tentar alcançar mediante compra, naturalmente. Porque na obra algo que transcende a percepção sensitiva, não sabe? É a reflexão que você faz, porque essa reflexão ela é a junção do corpo com o espírito. O espírito aí não tem nada a ver com o espírito religioso. É que a mente, os gregos viram isso, a mente governa em grande aspecto o funcionamento do seu próprio corpo. E, simultaneamente, o corpo aleita, dá nutrição à mente. Então, aquela história de um corpo só numa mente sadia, isso já veio, os gregos já tinham descoberto isso. As Olimpíadas nasceram para aperfeiçoamento do corpo. O corpo corresponderam à mente sadia. Né? E a indústria cultural é o inverso disso. É o inverso disso. Porque quando você vê a tecnologia avançada, o que é a tecné? Tecné é você tornar a causa mais próxima do efeito. Você quer água, um rio passa ali. Toda vez que você tem que tomar, você leva o caneco e vai buscar, ou na coxa da mão, vai buscar água. A tecné fala que você vai perder umas horas, construir um rego e a água vai passar até o tanque da sua casa. Aí, a causa e o efeito, a sede e a satisfação da sede se torna mais rápida e fácil. Ora, a tecnologia trouxe para nós efeitos fantásticos, né? Mas você, quando considera uma sociedade massificada, você verifica que essa massificação é uma forma de
enumeração ao infinito dos efeitos primários e não os mais aureolados, que são o estudo da consciência humana desejando chegar à perfeição. É um culto do efêmero. A mercância aboliu as artes dos veículos. Primeira coisa, a satisfação da tendência natural da pessoa escrever. Continuar escrevendo. Ninguém ficará feliz se escrever um livro e puser na gaveta. Não fica. Ele gostaria que o livro circulasse para que a sociedade, primeiro, conhecesse a ele como escritor e se usufruísse das grandezas que ele criou. Não é? É preciso escrever. E segundo, batalhar para que seja publicado. Há no Brasil, dentro do modo de ser, de modo geral, uma certa repugnância ao livro, ao livro como veículo da arte. A literatura brasileira hoje é muito boa, agora é preciso conhecer e é preciso viajar, porque não é só o que está na vitrine. Temos que fazer isso, porque só assim a nação amadurece. Pessoa com consciência e consciência crítica, ela pode ter, portanto, a cidadania. Cidadania é participar. Participar não para contestar a todo momento, mas também estar solidário com os outros. A solidariedade, a fraternidade, vem de um grau refinado de convivência.